Más así, intentando me concentrar en esa pregunta, eh, te reitero, es una idea mía, ¿entienden? Es una interpretación que yo faço. O Centro Popular de Cultura pode ser equivalente à a experiência peruana da Universidade Popular, compreendem? Eu não conversei muito, mas eu coloquei bibliografia aí no, este, sobre como funcionava a Universidade Popular eh, em Peru. Quizás se eu coloco fica mais clara. Eh, a Universidade Popular, entende? En Perú, por ejemplo, funcionaba na sede da Federación de Estudiantes Peruanos, entende? É aí que se ministraban aulas. E quem ministrava aulas eram os próprios professores da Universidade de San Marcos, ¿no? Entenden? Os profesores que eran, entienden, funcionarios, no sé, ¿no? Que eran, recibían su salario, ¿no? Eran profesores da universidade. Eles utilizaban parte de su tiempo, voluntariamente, ¿comprende? Para dar aulas a los trabajadores en esos cursos que eran ministrados na sede na sede social dos estudiantes, comprenden. Después se espalharon por otras sedes, en fin, incluso de sindicatos mismos de trabajadores, ¿entienden? Los trabajadores reservaban una sala y esa era la sala de la Universidad Popular, ¿no? Donde un profesor iría a dar aulas, podría ser un alumno también, un estudiante avanzado, en fin, que quisiera hacer dar un curso sobre algún asunto, ¿comprenden? Comprende que as universidades populares não foram instituições assim que tinham seu próprio orçamento, compreendem? Funcionavam desse jeito, não? Ou a própria associação de estudantes colocava sua sede a serviço de que professores, entende, fossem a dar aula, de forma sistemática, claro, como si fuese una universidad, de forma sistemática, o las aulas eran en la sede de un sindicato también, ¿no? Se buscaba un acuerdo con un sindicato y ahí se inauguraba un centro, una universidad popular, ¿no? Ese fue el formato, ¿entienden? De las universidades populares, de aquellas universidades populares, ¿comprenden? A Universidade Popular não tinha um corpo docente remunerado, entendem? Os docentes se prestavam como se fosse solidariedade de classe, não? Eles trabalhavam na universidade e depois, por isso que podemos pensar que eram como projetos de extensão elevados a sua enésima potência, não? O professor decía, bom, eu dou minha aula, enfim, como professor, enfim, seguindo toda a rotina institucional, e eu tenho meu projeto de extensão, que é dar aula em um espaço que não é mais a universidade, estrito senso, que é dar aula lá no sindicato, não sei o que estou dando um curso sobre filosofia, imagina, não? Ou pode ser um engenheiro, entende, que decide, vou dar aula lá, para a universidade da qual ele é funcionário. Isso que ele está fazendo nesse sindicato ou na própria sede da Federação de Estudantes, entende? É um projeto de extensão, compreende? Ele diz, o que está fazendo? 8 horas da noite, dando um curso para trabalhadores. É meu projeto de extensão, né? Estou dando meu projeto de extensão en esa institución llamada Universidad Popular, que funciona en la sede de los estudiantes o en la sede de un sindicato, ¿comprende? Más o menos funcionaba así. Incluso en Perú no está muy claro cuándo acabó, si es que acabó, ¿entiende? Porque como en algunos momentos fueron reprimidas las universidades populares,
elas deixaram de existir, mas depois retomaram, entende? Porque é fácil que retomem, porque es simplemente que o movimento estudiantil decida retomar essa experiência, ¿no? Y hace un acuerdo con una entidad sindical, comprende, y decir, bueno, vamos a hacer un acuerdo y algunos profesores de esta universidad van a vir aquí a dar cursos, a hacer, en fin, determinadas experiencias que, reitero, para a universidade oficial, diríamos así, esse trabalho de esse professor é um projeto de extensão. E para o aluno também, não? Para o estudante que se vai envolver nessa prática, não? Con los sectores populares. Diríamos así, desde el punto de vista formal, él va a presentar ese trabajo como siendo una práctica de extensión, y es una práctica de extensión, sin duda ninguna, ¿comprenden? Por eso, los proyectos de universidad popular, aquellos proyectos, son como proyectos de extensión elevados a su enésima potencia, ¿no? Son proyectos de extensión donde os próprios trabalhadores incluso estão à frente do projeto, eles próprios definem qual é o currículo, quais são os assuntos que eles querem estudar, enfim. Mas assim, quienes ministram aulas normalmente são os próprios professores, ou podem ser intelectuais, enfim, figuras da cultura, enfim, que mesmo sem ser professores universitários, claro, os trabalhadores convidam também para que eles ministrem essas aulas, esses cursos, estejam à frente dessas experiências, não? Então, eu também, a gente deveria poder mergulhar mais um pouco nos documentos da UNE, enfim, no processo político da UNE, para entender por que, em lugar dos estudantes chegarem à conclusão de que eles poderiam ter criado una universidad popular, ellos crían un centro popular de cultura, crían una cosa que es parecida, ¿comprenden? Mas también es bien diferente, ¿no? Lo que tiene de común a experiencia, me parece, de la Universidad Popular con el Centro Popular de Cultura es que es una iniciativa estudiantil, ¿entienden? Los trabajadores también participan, mas como ustedes ven, aquelas experiências de universidade popular, dos trabalhadores anarquistas, é um tipo de experiência, não? E agora nós estamos diante de outra vertente, que são experiências de universidade popular a partir do movimento estudiantil. São experiências de universidade popular dos sectores médios da sociedade, entendem? Enfim, não é uma experiência que vem da classe trabalhadora em si, sino que vem da massa estudiantil que quer, de alguma forma, realizar esse trabalho que está dito aqui nesse documento de desalienação do povo. Entende? Os estudantes se colocam em um papel de educador popular do povo, não? De querer tirar o povo da alienação, enfim, através, lá nos anos 20 e 30, das experiências da Universidade Popular. E aqui entre nós, entende, acontece outra coisa, que eu teria dificuldade de dizer que é melhor ou é pior, ou, enfim, entende, mas é outra coisa muito interessante, não? Extremadamente interessante. Que tem de diferente o Centro Popular de Cultura, não? Que, como vocês sabem, o Centro Popular de Cultura foi uma parceria, de fato, entende? Entre a UNE e um grupo de intelectuais, entende? Não foi uma parceria da UNE com a central de trabalhadores da época, compreende? Não houve essa parceria. Nas experiências aquelas de Peru, a princípio também foi uma iniciativa estudantil, compreende? É uma iniciativa de nós para eles, compreende? De que nós vamos a educar a vocês. Ainda que algunos proyectos de cursos das universidades populares peruanas, los trabajadores participan, a parceria é com o sindicato.
entendem? Há uma parceria, né, do centro de estudantes com o sindicato de trabalhadores, não? Mas, de fato, a iniciativa vem do movimento estudantil, não? As universidades anarquistas, aquelas outras universidades populares, é uma iniciativa dos próprios trabalhadores, não? De trabalhadores anarquistas que, enfim, decidem construir um centro de formação política autônomo, não? Próprio, separado do Estado, separado da igreja, de trabalhador para trabalhador. E estas outras iniciativas são iniciativas que vêm do movimento estudantil para a classe trabalhadora, entendem? Com aquela ideia de iluminar a classe, não? Então, no sé si eso, la verdad, no sé si es una respuesta o es como una reflexión en voz alta. Eh, o que faz un movimiento estudiantil en ese sentido de construir otro tipo de universidades? Na verdade, eles fazem esta experiência do Centro Popular de Cultura, que na verdade, como vocês sabem, incluso a iniciativa não foi tanto estudantil, não? Foi este grupo, era un grupo de teatro, ¿no? Había un grupo de teatro que se llamaba Teatro de Arena, que era un grupo de teatro en San Pablo, que tenía una idea de teatro popular, en fin, de un teatro para las camadas populares, en fin, tenía una idea también interesante. Y el Centro Popular de Cultura surge a partir de una ruptura del Teatro de Arena. Quando um grupo do Teatro da Arena vem para o Rio a fazer umas apresentações, dá uma crise entre os trabalhadores, enfim, exatamente uma crise no sentido para quem nós estamos fazendo teatro, não? Se coloca nessa pergunta, não? E aí há uma crítica ao teatro da Arena, que estariam fazendo teatro para setores médios e não estariam fazendo teatro para o povo, para os trabalhadores. E então há uma crise, há uma ruptura. E o grupo que fica aqui no Rio, outra vez Rio de Janeiro, aqui está no centro, quer fazer outra coisa, entende? Quer fazer cultura, arte, para os trabalhadores. E eles vão buscar a UNE. Eles vão buscar a UNE. E aí se vai celebrar essa parceria entre a UNE e este grupo, de intelectuais, para desenvolver uma prática, enfim, não sei, eu chamaria de educação popular, mas é por minha conta e risco chamar assim, não? De educação popular. Decidem trabalhar juntos, né? A UNI vai ceder uma sala para que esse grupo comece a desenvolver suas práticas de teatro, mas não é só teatro, compreende? É toda na área da arte, mas não é só teatro, entende? Então, assim, não é exatamente a experiência peruana, entende? Ainda que tem, entende? Porque onde começam as aulas da Universidade Popular de Peru? Na sede da Federação de Estudantes Peruanos, não? Então, onde começa a trabalhar o Centro Popular de Cultura? Na sede da UNE. Esse era, entende? O endereço, onde fica o Centro Popular de Cultura? Na UNE, naquela sede que eu acho que fica em Flamengo, não? Naquele local, aí eles tinham uma sala e aí funcionava o Centro Popular de Cultura, entende? E aí se inicia uma parceria com a UNE, onde estos intelectuais eles querem dialogar com o povo, entende? Eles querem buscar aos trabalhadores, buscar o povo e dialogar com o povo. E os estudantes estão interessados na mesma coisa. A UNE, naquela época, está interessada em chegar ao povo, em pensar uma universidade e uma prática de conhecimento que chegue ao povo.
Então, os dois estão buscando como dialogar com o povo. Saben que tem um livro que infelizmente não está em PDF, ¿no? Mas eu coloquei um archivo aí na bibliografia de un autor que se llama Marcelo Ridenchi. Está ahí en la bibliografía, Marcelo. Ahí coloqué un nombre, Marcelo Ridenchi, ¿no? Él tiene un libro que a mí me parece fantástico, ¿comprenden? Que se llama exactamente así, En busca do povo brasileiro, ¿no? Es un libro muy legal, ¿saben? Muy. El libro de él se llama, es un libro inmenso de grande, ¿no? Muy grande. Mas se llama así, En busca do povo brasileiro. A mí me parece que eso expresa un poco, comprenden, o que a UNI estaba queriendo hacer a través del Centro Popular de Cultura. No só, entenden? A UNI estaba queriendo desalienar los trabajadores, comprenden? Estaba queriendo movilizar los trabajadores para que eles possam ser sujeitos, como dicen aquí, ¿no? Enfim, promover o trabalhador da condição de objeto à condição de sujeito. Eles estavam querendo fazer isso. E aí encontraram, com este grupo de intelectuais, a possibilidade de fazer uma parceria, porque eles também estavam querendo fazer a mesma coisa, estavam querendo fazer uma cultura engajada, não? Una cultura que ayudase a desalienar un povo, y entonces los dos estaban buscando la misma cosa, comprenden? Y ahí se va a firmar esa parcería entre a UNI y los militantes del Centro Popular de Cultura, que va a tener un impacto enorme en la cultura brasileira, ¿no? Muitos intelectuais, não só intelectuais no campo da arte, não? No campo da filosofia, no campo da teoria sociológica, enfim, é uma experiência importantíssima, não? Compreendem? Então, assim, eu tenderia a fazer uma analogia entre o que foi a proposta das universidades populares, particularmente en Perú, con esta propuesta del Centro Popular de Cultura, diciendo, bueno, es su equivalente brasileiro a propuesta de la Universidad Popular. Es su equivalente brasileiro, mas tem diferencias, exactamente, tem diferencias, ¿no? Tem diferencias porque a iniciativa veio do campo da cultura, ¿no? Na verdade, eles foram a buscar a UNI. Mas é claro que eles encontraram a UNI sensible, ¿no? Porque a UNI estava nesse debate também. Então, eles encontraram unos estudantes sensibles a esta problemática.